Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui no canal do Pastor Ian Messias. Eu peço que vocês sempre curtam as mensagens do vídeo, dando seu like, compartilhe as mensagens. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para que dessa forma você possa estar me ajudando a espalhar a boa mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glória, poder, pelos séculos dos séculos. Ele que morreu na cruz do Calvário para salvar a nós, vis pecadores, que goza. E tudo isso foi pela graça de Deus, porque ninguém merecia e merece ser salvo, mas somos salvos pela graça de Deus, desde que, é claro, eu e você aceitemos essa graça de Deus de boa vontade e sigamos a Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso sentimento, com todas as nossas forças. E feito isso, as portas do céu se abrem para nós e agora Deus ouvirá as nossas orações. O pastor Ian não ouvia? Os pecados nossos nos afastam de Deus. Os pecados nossos criam obstáculo para que Deus se aproxime de nós, conforme diz 59 de Isaías, verso 1, que os nossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e impedem as nossas orações, diz esse mesmo versículo. Por isso que eu quero ler com você capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, e diz assim o Senhor nosso Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja aqui, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, que Deus estava falando com o seu próprio povo, que, em tese, o servia, o adorava, mas tinha um problema. Aquele povo de Deus estava constantemente, frequentemente, se distanciando da palavra do Senhor. Estava pecando, estava cometendo pecado de idolatria. E essa palavra, essa resposta de Deus, foi uma oração que fez o Salomão. O rei Salomão, na inauguração do templo, ele clamou para que Deus ouvisse a oração do povo. E a do Salomão e ouviu, e a resposta de Deus foi essa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, se nós nos consideramos servos de Deus, cristãos autênticos que se baseiam na palavra de Deus para servir a Deus, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Todas as vezes em que percebermos que o Espírito Santo de Deus nos despertar, nos tocar, a dizer que falta algo em nós, que algo em nós está atrapalhando a nossa comunhão para com Deus. E é nesse momento, provocado pelo bondoso e glorioso Espírito de Cristo Jesus, que nós temos que nos humilhar na presença de Jesus, para que Ele possa ouvir a nossa oração, porque Deus não atenta para o soberbo, Ele conhece de longe, mas atenta para os humildes, e o humilde é exatamente aquele que se humilha na presença de Deus, confessando os seus pecados, as suas falhas, conforme diz capítulo 28, verso 13 de Provérbios, que aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Quantas pessoas nesse momento não vivem clamando pela misericórdia de Deus, mas não querem deixar os seus pecados, não querem se humilhar diante de Deus, não querem deixar de fazer o que está fazendo, ainda que ele saiba ou ela saiba que está desagradando a Deus. É hora de se humilhar. É hora de pedir misericórdia de Deus. É hora de confessar e pedir a Deus a sua graça e a sua misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. Se humilhar e orar. E buscar a minha face. Se você se humilha, se você ora, você obrigatoriamente tem que buscar a face do Senhor nosso Deus. Para neste momento de oração, de contrição e de humilhação, você se converter dos seus maus caminhos. Quais são os maus caminhos que você tem trilhado, que sabe você, não tem agradado a Deus? Talvez você diga assim, mas eu não tenho andado de caminhos maus nenhum. Será? A Bíblia fala lá em capítulo 11, de 1 Coríntios, os últimos versículos: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A própria filosofia, a socrática, manda o homem conhecer a si mesmo. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Reflita que tipo de atitude, que tipo de comportamento, palavras, hábitos
não está agradando ao Senhor nosso Deus, porque nós temos uma consciência que Deus nos deu. É verdade que muitas pessoas estão tão mergulhadas no pecado que já perderam a sensibilidade da sua consciência que Deus lhe deu. Mas, nesse momento, mediante esta palavra, se porventura você está nesse estado espiritual de não ter consciência de que seus pecados atrapalham a sua vida, o afasta de Deus, neste momento, abra o coração para o Senhor e se humilhe diante dele. E comece a orar a Deus pedindo misericórdia. E se converta dos seus maus caminhos. Se você fizer isso, a promessa do Senhor, o Senhor que é fiel, que é verdadeiro, o Senhor nosso Deus que cumpre as suas promessas, cumpriu a Abraão, cumpriu em relação ao seu povo que passou 400 anos escravo lá no Egito, mas ele prometeu, disse a Abraão, que libertaria o seu povo e libertou. Prometeu que viria o Redentor para morrer no Calvário por nós, miseráveis pecadores. E Jesus veio, morreu, ressuscitou e um dia voltará. Então, portanto, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E diz aqui a palavra, então eu ouvirei dos céus, onde o Senhor agora está, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e perdoarei os seus pecados. Ou seja, você quer ter os seus pecados perdoados pelo Senhor nosso Deus? Então é hora de você se humilhar, é hora de você buscar a face do Senhor, é hora de você orar e, sobretudo, é hora de você se converter ao Senhor, para que desta forma, como diz aqui o texto, claríssimo, cristalino, o Senhor possa ouvir a sua oração, glória a Deus, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. No caso, a terra ali, o povo de Israel que sofria constantemente por problema de secas, isso e outras coisas. Nós podemos sarar a sua terra como sarar a sua vida de feridas, quem sabe, que você tem e não consegue as feridas da sua alma, da sua vida serem saradas. Deus também sara a sua vida de todas as feridas emocionais, psíquicas, ou tantas outras que vieram atacar a sua vida. Ele é poderoso para curar, porque Jesus, o Senhor, nosso Deus, ele ressuscitou os mortos. Ele curou leprosos. Ele fez maravilhas sem par, como ninguém nunca fez, porque só ele é o Filho do Deus vivo, que um dia andou na terra, morreu, ressuscitou, está na glória, querendo ouvir a sua oração, querendo ouvir a sua humilhação, querendo ver a sua humilhação e, sobretudo, querendo ver a sua conversão a ele através da sua palavra. Assim, meu querido amigo, minha querida amiga, que você possa escutar essas palavras, não minhas, mas palavras do Deus Todo-Poderoso. E você dirija-se a Ele, em nome do nosso Senhor e Jesus Cristo. Como Ele disse, tudo que pedir em meu nome, crendo receberei. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, e ninguém vai a Deus senão pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Como Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só através de Jesus é que você pode obter o perdão dos seus pecados, a conversão da sua vida e a sua oração ser ouvida, porque só Ele é o único intercessor, só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, meu querido, receba esta palavra na sua vida, no seu coração e toma a decisão de se humilhar diante de Deus, de orar ao Senhor, converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor. Se der esse espaço, o nosso Deus promete sua palavra de que a sua oração em Cristo Jesus será ouvida a partir dos altos céus, onde Ele está agora, reinando soberanamente e prestes a ouvir a sua voz, a voz de um pecador, de uma pecadora arrependida. Assim Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.